Nesse vídeo, que está sendo publicado já na segunda quinzena de dezembro, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão já nossa primeira homenagem ao Natal, com a nossa interpretação para uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, que fala sobre a comemoração do Natal num condomínio fictício, onde tudo parecia ser tipicamente americano, mas era um condomínio brasileiro. Vocês conhecem? Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Já estamos em época de Natal e essa videoaula, que está sendo publicada já na segunda quinzena de dezembro, teremos o começo de nossa homenagem. Para tanto, vamos interpretar uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo intitulada Natal Branco. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático, que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o único texto desse material didático é a crônica Natal Branco de Luiz Fernando Veríssimo. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Que sentido nós podemos dar para essa crônica? Temos a narrativa de um dia, no caso de Natal, num condomínio aqui do Brasil, onde tudo era imitação dos americanos. No final do texto é que se diz que o condomínio ficava no Brasil, mas o fato narrado pelo texto foi que, estranhamente, nevou naquele local, o que nunca foi comum naquela época do ano. O autor Luiz Fernando Veríssimo é gaúcho, ou seja, é natural de uma região onde ocasionalmente ocorrem geadas. Só que, mesmo assim, os moradores daquele condomínio estranharam, porque era verão, ou seja, não era época de geadas. A interpretação que eu, Pedro Grandão, dou é que ocorreu uma alucinação coletiva nos moradores daquele condomínio. Entendam o seguinte, desde o começo do texto fica claro uma coisa: o quanto os moradores daquele condomínio eram americanizados. Pode ser que esses moradores fossem imigrantes americanos? Eu, Pedro Grandão, acho que não. Afinal de contas, eles falavam português e o condomínio era no Brasil. Eles falavam português, mas tudo naquele condomínio era em inglês. O nome do condomínio, o nome das ruas, as placas de identificação de locais, o estilo das casas, enfim, tudo. Ao que tudo indica, os moradores eram brasileiros, só que estavam completamente colonizados pela cultura americana. Então esse condomínio fictício vira uma caricatura do imperialismo americano. De repente, naquele Natal, misteriosamente nevou. Sendo que convém agora mostrar uma coisa que não sei se vocês repararam. Segue o quadro. Vejam o 6º parágrafo que narra o que estava acontecendo durante a nevada naquele condomínio. Para os moradores daquele condomínio, nevar significava a realização de um sonho. Ou seja, de tão americanizados que estavam os moradores, o sonho ou o grande desejo dos moradores era que um dia caísse neve, ainda dizendo que aquilo seria um milagre. Depois desse parágrafo, a orientação da narrativa começa a mudar. Tudo que está destacado em vermelho mostra motivos para que tudo que antes era considerado um milagre pelos moradores começasse a assustar até seriamente esses mesmos moradores. Como eles poderiam lidar com tudo isso? Reparem
como no parágrafo seguinte, que no caso é o último do texto, o milagre passa a ser exatamente o fim da nevada. Nesse último parágrafo, o trecho que nós estamos destacando agora em vermelho já demonstra que a nevada tinha sido uma alucinação coletiva. Aí a gente pensa assim: mas isso só quer dizer que a imprensa não divulgou nevadas em outras regiões. Nada está dizendo que deixou de nevar no Happy Houses. Nada disso. Vejam esse outro trecho que nós estamos destacando agora. Os moradores só comunicariam o que aconteceu se o fenômeno voltasse a acontecer. Ainda mais pelo que nós estamos deixando agora em destaque, fica dito que a nevada não foi noticiada pela imprensa. Do contrário, o valor das propriedades aumentaria, o que os moradores não queriam, provavelmente porque isso levaria a um aumento do IPTU. Tudo isso reforça a ideia de que a nevada narrada foi uma alucinação coletiva dos moradores daquele condomínio, decorrente do fato de que esses moradores eram muito manipulados pela cultura americana. A crônica tem predominantemente um sentido hiperbólico, ou seja, faz uso de um exagero para dar a ideia de uma coisa que só faltava acontecer em decorrência dessa manipulação pela cultura americana. Outra interpretação que nós poderíamos dar para esse texto é relativa ao fenômeno das mudanças climáticas. Não é que nós acabamos pensando nisso quando lemos sobre um lugar aqui no Brasil em que nevou fora de época? Por um lado, essa crônica foi publicada pela primeira vez em 1996 no jornal Zero Hora, ou seja, numa época em que o fenômeno das mudanças climáticas ainda não era muito discutido. Por outro lado, essa crônica foi republicada recentemente, em 2012, no livro Diálogos Impossíveis, que é uma coletânea de crônicas do autor Luiz Fernando Veríssimo. Ou seja, na época dessa outra publicação, já se discutia a questão das mudanças climáticas e do aquecimento global. Então essa crônica pode sim servir para ilustrar o fenômeno das mudanças climáticas. De certa forma, essa crônica associa o fenômeno das mudanças climáticas ao imperialismo americano. De alguma maneira, essa crônica está defendendo que se as pessoas continuarem se manipulando tanto pela cultura americana, a tendência vai ser uma degradação ambiental cada vez maior. Degradação essa que, na crônica, é ilustrada pela nevada em um único condomínio. Não por acaso um condomínio habitado por pessoas manipuladas pela cultura americana. Bem, essa foi a interpretação pessoal que nós demos para essa crônica. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. E nós aqui do canal Português Papo Cabeça desejamos a todos vocês um Feliz Natal. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio,
crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.